estamos no ar, estamos começando mais um programa do Esquema de Jogo aqui dentro da programação da Webzone no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um programa inédito aqui do Esquema de Jogo, programa de toda sexta-feira a partir do meio-dia. E agradecendo novamente todos que têm acompanhado todos os nossos vídeos, não só os do Esquema de Jogo, mas de toda a programação aqui da Webzone, programas esportivos, entre outros. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado a todos que têm participado. Lembrando que vocês acompanham este programa, além de aqui, logicamente, no YouTube, vocês acompanham a gente lá no esquemadejogo.com.br. Além de ouvir esse programa em formato podcast, você acompanha também as notícias, tudo atualizado lá. Estão convidados a conhecer o site. Hoje nós temos um assunto bem polêmico aqui no programa. Creio que todo mundo vai querer dar o seu pitaco. Para participar comigo hoje estão o Eduardo Oliveira e o Adriano Oliveira, os dois de Brasília, os dois da Webzone, convidados especiais aqui do nosso programa. E a nossa pauta hoje é quem é maior, ou quem foi maior, né? Porque um deles já não joga mais. Rivaldo ou Neymar, né? Só vamos contextualizar aqui o porquê dessa discussão. Nessa semana nós tivemos o aniversário do Rivaldo aí, e surgiu, né, em alguns programas esportivos e acabou ganhando uma proporção muito grande nas redes sociais, se o Rivaldo foi maior que o Neymar, se o Neymar jogou, já pode ser considerado maior que o Rivaldo, enfim, é uma discussão que a gente achou interessante trazer para cá. E o que eu vou começar perguntando para os meus amigos aqui é o seguinte, a discussão às vezes se perde no seguinte: ser maior, às vezes, não significa ser melhor, né, no meu entendimento. Às vezes um pode ter tido mais qualidade que o outro, mas o outro acabou conquistando mais títulos, acabou sendo maior para a história do futebol. Eu vou começar pelo Adriano, que é o nosso, que não está aqui toda semana, então eu vou já começar com ele aqui. Adriano, você também entende essa questão de ser melhor é diferente de ser maior? O que que você, no seu ponto de vista, o que que você costuma colocar como critério? Títulos, apenas desempenho? Vamos começar o debate aí. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado mais uma vez, André. Abraço, Edu. Sempre é um prazer participar com vocês do programa. Eu vou começar. Eu sei que é Rivaldo e Neymar, mas eu vou, para explicar o que eu vou dizer, eu vou usar outra comparação entre Ronaldos, tá? Quem é maior ou quem é menor. Eu acho o Ronaldo fenômeno maior que o Ronaldinho Gaúcho, tá? E não só por causa do tamanho do Ronaldo fenômeno, mas pelo que ele conquistou, por tudo que foi a carreira do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldinho foi grande também, mas acho que do Ronaldo Fenômeno não se compara. Mas eu acho que o Ronaldinho Gaúcho é melhor que o Ronaldo Fenômeno, em termos de qualidade técnica, de habilidade, de inteligência de jogo. O Ronaldo era gigante também, né? Mas dentro dessas características de achar um cara mais genial em campo, acredito que o Ronaldinho Gaúcho era mais genial. É a mesma coisa quando a gente compara, só que dizer quem é maior entre Messi e Cristiano Ronaldo, eu acho que também é difícil, porque os dois foram gigantescos e são gigantescos, mas em qualidade técnica e melhor, eu acho que o Messi melhor do que o Cristiano Ronaldo. Tudo isso para dizer para você o seguinte, que eu acho que esse critério nem tanto vale para Rivaldo e Neymar, porque eu acho o Rivaldo maior e melhor que o Neymar, nos dois sentidos. O Neymar, ele é um jogador plástico, mais leve, mais rápido, mais driblador, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho o Rivaldo mais completo. O Rivaldo era um atacante de beirada de campo, o Rivaldo era um meia articulador, o Rivaldo poderia fazer a função de centroavante que ele fazia com qualidade. O Rivaldo, ele simplificava mais. Ele era um jogador que tinha drible? Tinha, não tanto quanto o Neymar, mas tinha drible. Mas ele era um jogador mais propositivo, acho que buscava mais o gol. Então, nessa disputa, pelo menos para início de debate, André, eu diria que Rivaldo é maior e melhor que Neymar. Por enquanto. Neymar ainda tem pelo menos mais 5 anos em grande nível que ele pode ter de carreira. Mas a partir dos 30 é difícil, cara, projetar ser maior do mundo, até porque tem um declínio físico aí. O Adriano brincou, né, que ele ia acabar com o debate em 5 minutos, e ele literalmente já colocou, já foi direto ao ponto. Gostamos aqui, né, mas eu sei que dá muito pano para a manga e entendemos perfeitamente
o argumento do Adriano, e uma coisa interessante que você falou, né, Adriano? O Rivaldo jogava em várias posições, mas, assim, fisicamente são jogadores muito diferentes também, né? Não é uma comparação muito justa, assim, você não está pegando dois pontas dribladores e estamos comparando, a gente está comparando jogadores que faziam inicialmente funções diferentes, né? Então, é uma discussão que vai muito longe. Edu, pegando carona no que eu perguntei e também um pouco do que o Adriano já falou, qual que é a sua visão inicial sobre esse assunto aí? Seja bem-vindo. Oi, André, agradeço aí mais uma vez, agradecer ao Adriano também por ter aceito o convite aqui do esquema de jogo dentro da WebZone Esportes nos acréscimos. A discussão é interessante se a gente vê por outro âmbito. O Neymar é mais midiático, o Rivaldo pouco se fala. A gente tem que levar para esse lado também. Em termos de qualidade, como o Adriano bem disse, o Rivaldo ele ganhou o principal título do futebol, né? Que é uma Copa do Mundo. O Neymar ainda, o máximo que ele chegou foi a um quarto lugar com a seleção em 2014. E o Rivaldo era um jogador mais completo porque ele fazia o jogo, né? O Neymar ele busca muito mais a individualidade, né? Algo que na minha avaliação o Rivaldo não tinha. E outra característica que eu vejo do Rivaldo era um jogador mais quieto, né? Você não vê o Rivaldo entrando em polêmica. Você via mais... A única polêmica que eu lembro de cabeça, se vocês puderem corrigir, foi a Copa do Mundo 98, né? Que ele deu um bico para fora lá e o Edmundo quase expulsou o Rivaldo lá, por causa do Zidane. A saída dele do Cruzeiro também, quando o Luxemburgo traz ele naquele time do Cruzeiro, depois saiu o Luxemburgo ali, mas não chega a ser uma polêmica. Ali ele meio que briga com a diretoria do Cruzeiro e sai. Acho que são as duas situações que eu lembro do Rivaldo. Desculpa, Edu, só para complementar o que você está falando e devolver para você, só para somar aí nas informações, o Rivaldo teve aquele problema com o Van Gaal, né, o holandês, que claramente não gostava de brasileiro, mas aí eu não acho que é uma coisa que foi culpa dele, era mais, acho que por parte do técnico com ele, né? Mas, assim, quando eu falo de problema, não é problema do jogo, assim, jogador, tá? Não entendi, assim, polêmicas, né, assim, fora de campo. muita polêmica mais fora de campo do que dentro. Você via, tem essa questão do Rivaldo, como o Adriano citou, do Cruzeiro, que você citou agora do Barcelona, mas para mim tem dois pontos interessantes. Primeiro, o Rivaldo foi campeão do mundo e foi melhor do mundo em 99, então isso vê a qualidade do jogador. E a gente tinha vários outros que dividiam o estrelato na época. Quando o Brasil conquista o Penta, você tinha Ronaldo, Ronaldinho, então Lúcio, você tinha o Marcos no gol, você tinha o Rivaldo, então você tinha um bom time. Eu vejo nessa linha, André. E uma outra coisa que eu vou jogar para vocês comentarem, né, que a gente, assim, e não é o nosso foco aqui, nenhum de nós tem esse perfil, né? Eu vejo que às vezes na discussão o pessoal já começa com algumas coisas pejorativas, né? Se você escolhe o Rivaldo é porque você é saudosista, se você escolhe o Neymar é porque você é modinha, porque é um jogador atual, né? Acho que a discussão não pode ir para esse lado, né, Adriano? Acho que não. Eu acho o Rivaldo mais jogador mesmo. Independente, e não é saudosismo, não. Acho ele mais completo. Neymar, isso tira a qualidade do Neymar de forma alguma. O Neymar tem muita qualidade. Mas o Edu deu um bom exemplo. Acho que você que também falou. São posições diferentes, né? Aí, para você fazer uma análise de melhor ou pior, você vai muito mais por aquilo que você entende do que lhe atrai num jogo de futebol. Se é uma velocidade em projeção de drible ou se é um jogador que pensa mais, é criativo e também consegue ser um jogador propositivo. Eu acho que o Rivaldo era esse jogador propositivo. A comparação dele, por exemplo, se fosse com o Ronaldinho Gaúcho, poderia. Assim como o próprio Neymar poderia ser comparado com o Ronaldinho Gaúcho, porque o Ronaldinho Gaúcho jogou naquela faixa de campo, também do lado esquerdo, para a criação para o meio. Hoje, e aí eu acho que é por isso que surge o debate, hoje o Neymar é um jogador muito mais... se pensa nele muito mais como um meia atacante, como foi o Rivaldo. O Zagallo chamava de né? E na verdade, o Rivaldo nunca foi o apesar do Zagallo querer porque o Zagallo tinha uma ideia desse de meio de campo como um tripé, um losango num 4-4-2, e que esse cara que fosse o camisa 10, ele fosse um meia articulador. E o Rivaldo ele era um atacante. Ele era um atacante por trás dos jogadores. Muitas vezes ele não era quando jogava em 4-4-2, que era na época do Rivaldo, era a formação mais clássica. E nessa ideia de construção de jogadores de meio campo, né? Então o Rivaldo é mais esse ponta de lança
que cria por trás dos dois atacantes, mas ele não é só um meia. Ele é um jogador de frente também, um atacante. E o Neymar eu vejo muito mais como um atacante do que um jogador de criação. Então, aí é que eu acho que tem um pouquinho da diferença. O Neymar, como eu disse, o Neymar pode chegar a ser Rivaldo, não pela característica, mas pode chegar a ter uma carreira como Rivaldo. Pode ser campeão do mundo como o Rivaldo foi, pode ser melhor do mundo como o Rivaldo foi, campeão da Liga o Neymar já foi com o Barcelona. Isso desmerece a carreira do Neymar, a minha comparação? De forma alguma. Mas acho o Rivaldo mais completo. A polêmica que eu acho que surge é quando você começa hoje em dia a querer comparar o Neymar, por exemplo, com o Robinho, porque o Robinho foi ídolo no Santos, ou com o Vini Júnior, que está surgindo, que também eu acho que ainda não é ponto de comparação, mas são jogadores mais ou menos nessa característica. Eu acho que o jogador na característica do Neymar é o Denilson, do que foi o Denilson hoje, assim, ou seja, do passado que seria hoje o Neymar. Acho que o Denilson é um dos jogadores que mais se compara, ou poderia se comparar ao Neymar. Mas aí eu diria que o Neymar é mais jogador que o Denilson, tá? Já para não ficar dúvida. Muita gente fala, eu já vi até jogador falando que o Neymar ele é uma mistura do Robinho com o Denilson melhorado, assim, ele conseguiu melhorar um pouco o jogo dos dois, né? Então, acho que Acho uma realmente bela definição, viu? Sim. Do jogo. Ele tem, acho que a velocidade do Denilson, a habilidade de drible do Denilson, com a qualidade de definição e até de drible do Robinho. Só que o Robinho é um pouco cerebral, vai ser difícil essa frase do que o Denilson, mas acho que o Robinho é mais tranquilo do que o Denilson para definir as suas ações. Acho uma bela definição. Edu, hoje eu vou fazer uma pergunta para colocar você na contra-parede aí, e depois também você complementa o assunto. Você acha que o Rivaldo foi o grande jogador do Brasil na Copa de 2002, acima até do próprio Ronaldo? Existe essa discussão até hoje, muita gente sustenta isso, eu concordo também, eu acho que o Rivaldo foi o melhor jogador daquela Copa. Não vou nem falar com relação ao Oliver Kahn, que acabou sendo escolhido o melhor jogador da Copa, que para mim eu acho que foi injusto, né? Você acha que o Rivaldo jogou mais com o Ronaldo naquela Copa? E se você considera essa questão de o que pesa mais para você? É título de Copa do Mundo? É a bola de ouro? É o título de Champions, né, que o Neymar já tem e o Rivaldo não teve? O que pesa mais para você? Então vamos lá. Com relação à Copa do Mundo, eu vejo que ele foi um jogador importante na Copa. Ele não marca só na semi, na final, né? Os gols, porque quem marca é o Ronaldo, mas quem começa as jogadas, principalmente dos gols, é o Rivaldo. Eu vejo que ele foi um jogador não fundamental, mas foi importante dentro do esquema que o Scolari fez em 2002. Com relação ao melhor jogador, na minha avaliação, é um contexto, né, que foi feito durante aquela temporada. Copa do Mundo vale muito, que é o principal título do futebol, né, de uma maneira geral, tanto no masculino quanto no feminino. Nem sempre você escolhe o melhor, mas nos últimos anos foram escolhidos os melhores. E vejo que, de uma maneira geral, na Copa, o Rivaldo se sobressaiu pelo esquema que foi feito, algo que às vezes não consegue para o Neymar. Adriano, você concorda com o Edu, a sua visão sobre o Rivaldo em 2002, né? E eu queria te perguntar uma outra coisa também, se você puder emendar para a gente. Essa questão da bola de ouro, né? Muita gente pega no pé do Neymar, que ele não conquistou a bola de ouro. Teve essa polêmica recente aí com o Fábio Aurélio, né? Que o Fábio Aurélio falou que se fosse o Neymar, ele estaria decepcionado com os rumos da carreira, porque ele não ganhou bola de ouro. Enfim, essa sua visão sobre esses assuntos. O Rivaldo, em 2002, ele foi o melhor jogador do Brasil, e essa questão da importância ou não da bola de ouro, na sua visão. O Rivaldo foi, na minha opinião, o melhor jogador da Copa de 2002, mas se o prêmio fosse para o Ronaldo, não acho que seria nenhum absurdo. Porque o cara que faz a quantidade de gols que o Ronaldo fez e o que o Ronaldo jogou na Copa do Mundo não seria um absurdo. O absurdo foi o prêmio para o Oliver Kahn. Exato. E tinha uma boa temporada, fez uma boa Copa, até a final fez. Mas você comparar Rivaldo e Ronaldo com Oliver Kahn é um absurdo.
para fazer questão de prêmio de melhor jogador da Copa, como foi o caso do Oliver Kahn. Depois disso, nunca mais eles decidiram um prêmio antes da final, né? Sempre vem ali junto da final, logo em seguida depois da final. Ser melhor do mundo muda alguma coisa na carreira de um jogador? Acho que não. Acho que não. E aí eu sempre comparo a situação do Zico, quando as pessoas falam assim, mas o Zico não tem Copa do Mundo, mas o Zico deixou de ser um grande jogador? Acho que não. O Zico é um cara que está na história do futebol brasileiro, um dos melhores do futebol brasileiro, e não ganhou uma Copa do Mundo. Se dane a Copa do Mundo, como o pessoal brinca. Azar da Copa do Mundo. Azar da Copa do Mundo, que não teve o Zico campeão. Que pena para a Copa do Mundo que não teve um cara como o Zico campeão do mundo e melhor do mundo. Então, a bola de ouro representa muito para o cara que ganha, sem dúvida nenhuma, mas não tira a qualidade. Eu acho que o grande problema é que a gente esperava, e eu digo a gente, não necessariamente eu, mas a imprensa como um todo, que o Neymar fosse o melhor do mundo, que o Neymar criasse essa possibilidade de ser o melhor jogador do mundo. Ele vai com essa expectativa. Quando você transfere essa expectativa toda e você abraça ela como seu projeto de vida, acaba criando essa frustração. O cara é de uma geração onde tem Neymar, tem Messi, quase que eu confundi de novo, tem Messi e Cristiano Ronaldo. Cara, é muito difícil você ser melhor do mundo. Mas tem o Lewandowski nesse meio do caminho, teve o Modric. Aí pode ter sido, de repente, a falha do Neymar em não ter conseguido agir nesse meio do caminho aí para se tornar o melhor do mundo quando esses caras estiveram um pouco embaixo. Mas o Neymar tem escolhas equivocadas, na minha opinião, se esse era o projeto de ser melhor do mundo. A primeira delas foi sair do Barcelona, porque ali ele tinha uma parceria muito melhor. Mas no PSG vai ser protagonista. Mas ele não tinha uma parceria que o colocasse a ponto de que ele pudesse evoluir. O time não ia jogar para o Neymar. O time tinha um centroavante, que era o Cavani, jogaria pro Cavani se fosse jogar para um centroavante, ou você teria a divisão de protagonismo, mesmo o Neymar sendo melhor do que os outros. No Barcelona, mesmo você tendo o Messi, mas aí todo mundo é coadjuvante do Messi. Mas ser coadjuvante do Messi é bom, né? Ser coadjuvante do Messi, você tem a possibilidade de ser o cara também, quando o Messi não executar bem a sua função. Eu lembro daquele jogo que o Neymar decide contra o PSG na Liga dos Campeões. Ele que é o decisivo. No título que o Neymar tem com o PSG... Muita gente, às vezes, coloca coadjuvante, só complementando. Oi? Muita gente fala dessa questão de ser coadjuvante, como se ser coadjuvante do Messi é como se o cara ficasse no escanteio lá, como se o cara não pegasse na bola. Não é isso, né? O problema é ser coadjuvante de jogador ruim. Esse que é o problema. De jogador bom é ótimo ser coadjuvante. Né? Se você pegar um filme usando essas palavras, né, do ator principal e ator coadjuvante, se você vai para o Oscar, o ator coadjuvante nem sempre é o cara do mesmo filme que ganha como melhor ator ou que ganha o Oscar. É um cara que se destaca, o coadjuvante. Você tem o foco num determinado jogador, mas não quer dizer que a estrela não pode brilhar. Se a gente for assim, quem é o cara que mais se destaca no PSG antes da chegada do Neymar? O Mbappé. E o Mbappé seria o coadjuvante do Neymar. E ele consegue ter um protagonismo maior, é campeão do mundo. Então, é muito relativo isso. Ser o melhor do mundo é fundamental. Mas eu acho que o erro do Neymar foi esse erro de estratégia, de querer focar em ser o melhor do mundo. Enquanto que ele poderia ser um grande jogador e ter como consequência, de repente, uma bola de ouro. Edu, queria que você complementasse isso que o Adriano está falando, se você concorda, né? Se o Neymar errou nessa estratégia de ser o melhor do mundo, se talvez essa questão do prêmio também não foi uma coisa que boa parte da mídia também não alimentou, às vezes até mais do que ele, não que ele não queresse, mas alimentou isso como uma coisa primordial na carreira dele, e se você concorda que ele errou na estratégia de carreira dele, né? Que se você pensar, comparando com o Ronaldinho Gaúcho, o assunto aqui é Rivaldo versus Neymar, mas comparando, tudo bem que naquela época o Paris Saint-Germain não tinha o mesmo investimento, não era forte financeiramente como ele é hoje. Por exemplo, o Ronaldinho faz o caminho inverso, ele sai do PSG e vai para o Barcelona, então ele usa o PSG como um trampolim
para um outro clube de maior destaque. O Neymar faz o inverso, ele sai do Barcelona, que na época podemos considerar que era o melhor time do mundo, um dos melhores, né, junto com o Messi ali, o Iniesta ainda jogava, o Suárez, e vai para o PSG. Então ele fez o caminho inverso. Você acha que houve um erro de estratégia aí? Não estou nem focando na questão financeira, né? Logicamente o cara tá ganhando rios de dinheiro aí pela escolha que ele teve lá no Paris Saint-Germain, né? Cabe a nós discutir, mas futebolisticamente falando, para a carreira, você concorda com essa visão do Adriano aí? Eu concordo, mas eu vejo só uma questão, assim, não tem como a gente avaliar, o André, o erro, se foi ou não da carreira, né? Vai a proposta de cada um, e é muito difícil a gente avaliar uma proposta da área pessoal de cada pessoa, entendeu? Como é que a gente vai falar assim, não, foi erro ele ter saído do Barcelona e ido para o Paris Saint-Germain? Não sei, às vezes para ele pode ter sido ruim, para ele pode ter sido bom, para o outro não, mas assim, a gente avalia porque a gente precisa de ter jogadores, né? O último brasileiro, principalmente para a área da imprensa, foi o Kaká em 2007, então depois disso não teve, e depositou muitas fichas no Neymar. Mas eu não vejo como estratégia, vai de cada um. Aí é o lado pessoal, não tem como a gente avaliar. Mas, assim, se fosse para dar uma bola de ouro, para mim, tinha que dar para o Marcos na final. Ué. Porque na hora que tá 0-0, ele pega um chute do Neville, que senão o Brasil já perdeu a Copa. Ué. O Cano não fez nada no jogo. Ué. Mas o Adriano tá certo, o Rivaldo jogou mais aquela Copa do que dar o prêmio para o Oliver Kahn. Mas tem que dar um prêmio para alguém e dar para o Marcos. Ué. Só, a diferença é que você levou um gol a menos. O Kahn levou 3 e o Marcos levou 4. O protagonismo que o Edu fala do erro de estratégia, que eu falo mais do que a gente só pensar no fato de ter trocado um time pelo outro, é que é o seguinte, eu estou pensando no erro de estratégia em termos de campeonato. Quem é que fala do campeonato francês? Com todo respeito ao campeonato francês. É obrigação do PSG ganhar, ainda mais com o investimento que ele tem hoje, né? E aí pega o seguinte, o Messi foi para a França, se fala do campeonato francês, não se fala do campeonato francês. O que eu estou querendo dizer? Não adianta você enfiar um monte de jogador com nome ou que seja muito bom para acompanhar uma competição, se aquilo vai te trazer desempenho, né? Se aquilo vai te transformar num desempenho que pode te levar a algum lugar. Por que eu digo isso? O campeonato espanhol, mesmo se não tivesse outras grandes equipes, mas você tinha sempre um Real e Barcelona muito forte. Então você pega pela rivalidade entre os dois. E sempre surge um Villarreal, como esse ano, o Atlético de Madrid sempre é um time competitivo, Sevilha. Às vezes surge outras... Sevilha, foi o La Coruña no passado, o Betis também no passado. Então sempre surge alguma equipe. No futebol italiano, você tem uma estrutura de campeonato. O campeonato pode ser ruim hoje em dia ou não tão atrativo quanto foi nos anos 90 e anos 2000, mas tem muita tradição. As pessoas ainda têm a questão do Milan, da Inter, da Juve, da Sampdoria, da Roma, Napoli. Você tem camisetas fortes em que o campeonato se torna atraente aos olhos das pessoas. E o campeonato da Premier League, do campeonato da Inglaterra, o campeonato inglês, nem se fala, porque hoje você tem uma disputa de campeonato mesmo nacional. Aí, o francês eu coloco na mesma linha do português. Quem é que fala do campeonato português? Quando o Porto foi campeão, o melhor jogador do mundo foi o Carlos Alberto? Não. Sabe? O Deco ganhou muito destaque? Ganhou, mas foi para o Barcelona logo em seguida. E o Deco se tornou muito maior porque jogou no Barcelona. Não porque ele era campeão ou porque estava naquele time do Mourinho. Daquele campeonato que serviu foi para o Mourinho se destacar. E da mesma forma serve o campeonato francês. Então, o erro de estratégia que eu digo é você ir para uma competição em que você não vai ter tantos olhos midiáticos. Para o campeonato francês se tornar agradável, você tinha que ter um Lyon na época do Fred, como era competitivo, você teria que ter um Mônaco que está tentando se contratar, se reestruturar para fazer um time mais competitivo, mas mesmo assim não é um campeonato que você vai parar assim no fim de semana, vou assistir um jogo do campeonato francês. Eu, pelo menos, não paro. Não, e a gente não... Até o Ernesto falou aqui na semana passada, né, que a gente falou sobre os confrontos da Champions League,
e a gente entrou um pouco nessa questão de campeonato nacional, ele citou até a questão do Bayern, né, que nacionalmente não tem muito desafio, né, lá no campeonato alemão, o PSG também não tem muito desafio, por mais que tenha perdido o título na temporada passada, mas eu acho que foi muito mais por incompetência do que por um grande adversário, que no caso era o Lille, o campeão. Você tem, por exemplo, o Ernesto até citou, você, na época do Lyon, por exemplo, que o Lyon era o super campeão francês, não era porque o Lyon tinha um super investimento muito maior do que os outros, como o PSG tem hoje. Então era muito mais, como é que podemos dizer, era muito mais elogiável, vamos falar assim, o Lyon enfileirar títulos do que o PSG hoje. O PSG com que ele investe, né, não é de hoje, já é de alguns anos para cá. Se ele não ganhar o campeonato francês, é fracasso. Então ele fica muito dependente de uma Champions League. E ganhar a Champions League não é uma coisa tão simples, né? Não é uma coisa que você junta lá Messi, Neymar, pronto, vai e põe no campo e acabou. Não, o jogo é jogado. O PSG não passou das oitavas. Então eu concordo com o Adriano nessa questão da. E não discordo do Edu, não. Eu só entendi o ponto de vista do Adriano no seguinte: se você tem um projeto na quero ser o melhor do mundo, jogar o campeonato francês não é uma coisa que vai te ajudar, né? A não ser que você tenha um desempenho assim muito espetacular, né? Então eu acho que eu faria a comparação, André, é, não é das melhores, mas é como um grande jogador que vai para o futebol árabe ou para o futebol da China. Você sim, vê um sim, cara que vai para o futebol da China e para o futebol árabe como o melhor do mundo, ganhando o melhor do mundo? nunca Você vai pega ser. assim o que fez o Ricardo Goulart na China, o que fez o Elkson, que agora foi para o Grêmio. Eles têm números, desempenhos interessantes, mas a ponto de o cara ser o melhor do mundo, eu sei que a grandeza do campeonato francês ela é muito diferente da grandeza do chinesão ou do mundo árabe, mas a proporção dos olhos do mundo para a competição, pela competitividade, é que é nesse sentido que eu tento fazer essa comparação. E sobre protagonistas, que eu esqueci de falar, desculpa até me alongando muito, mas se você Fica à pega o vontade. Ronaldinho, você pega o Ronaldinho, você fez uma leitura legal, que foi o seguinte: o Ronaldinho vai para o PSG, tá? Mas quando o Ronaldinho sai do PSG, ele não chega como protagonista ainda no Barcelona. Ele divide ali, ele tem ali uma transição ainda de jogadores dos holandeses, e aí ele começa a surgir, ele, Eto'o, Juli, e aí começa a formar um time. Quando o Messi chega, ele é coadjuvante do Ronaldinho. Ele não é o protagonista. Todo mundo falava do potencial do Messi, mas ele era o coadjuvante. E ele cresce muito por ter exatamente a figura de um cara que chamava atenção naquele momento para o que tinha de certo e o que tinha de errado. Ou seja, o que tinha de errado no Messi não chamava atenção para o Ronaldinho. Então ele era o protagonista ali e o coadjuvante era o Messi. E aí quando o Neymar chega, você tem esse protagonista e ele era o coadjuvante. Pode ver que as bobagens que o Neymar faz fora de campo agora repercute muito mais do que naquele momento. E ele fazia tanto quanto ou mais na época de Barcelona. Mas por que não repercutia? Porque você, além de ter uma estrutura bem montada no Barcelona, o protagonista não era o Neymar, o protagonista era o Messi. Não, e para complementar o que você está falando, e palavras do próprio Neymar, o Neymar, no dia que ele foi apresentado no Barcelona, isso eu lembro muito bem, as palavras dele foram: eu vim aqui ajudar o Messi a ser o melhor do mundo. Ele não chegou falando, eu vou ser o melhor do mundo, e também não ia ser uma coisa muito legal dele falar, né? Eu quero ser o melhor do mundo tendo o Messi no time. Mas ele também não precisava ter falado, ah, eu vou ajudar o Messi a ser o melhor do mundo. Então ele meio que, para mim, ele mostrou, ó, ser o melhor do mundo talvez não é a minha prioridade. E também não acho que ele está errado. É como eu falei, às vezes essa questão de ser o bola de ouro, né, é uma coisa muito mais alimentada pela imprensa do que qualquer outra coisa, né? E lembrando que o troféu da bola de ouro, ele muitas vezes as pessoas confundem, né? Assim, o prêmio não é para o cara que é o melhor jogador do mundo, é o cara que foi o melhor naquela temporada. Que nem se o Benzema ganhar agora, o Benzema não vai ser mais jogador que o Cristiano Ronaldo, mas ele foi melhor que o Cristiano Ronaldo na temporada. Então o prêmio é isso. Então, hoje ele é o melhor do mundo. Hoje, né? Assim como questão de Sim, temporada, sem dúvida nenhuma. O Benzema é o sim, melhor do mundo hoje. sim. Mas Assim como o não Kaká foi. E é interessante, foi. te lembra quando o Real Madrid vai montar a nova linha dos Galácticos, quando tem a chegada do Kaká e Cristiano Ronaldo? Quem era o protagonista naquela contratação? Não foi o Cristiano Ronaldo, Era o foi o Kaká. Kaká.
E eles colocam o Cristiano Ronaldo como um complemento da contratação do Kaká, e eles dão a 9 para o Cristiano Ronaldo para tentar dar uma importância para o Cristiano Ronaldo que ele não tinha naquele momento, de usar o nome do Ronaldo. Inclusive, ele coloca, né, Ronaldo ali e a 9 para tentar projetar aquela contratação como uma contratação grande, sendo que o foco daquele momento não era o Cristiano Ronaldo, e sim o Kaká. Sim. E isso também passa, né, pela questão de desenvolvimento do atleta. O quanto que isso, de repente, não ajudou o Cristiano Ronaldo, com todo o seu trabalho, sua qualidade, treinamento, preparação, a ele se desenvolver a ser o melhor do mundo. Ele não tem um protagonismo imediato e ter alguém para desviar o foco, porque aí o Kaká não rende naquele time do Real Madrid, fica todo o foco em cima do Kaká, da discussão, por que o Kaká não joga, por que ele é o melhor do mundo e não é protagonista, e não vai bem. E o Cristiano Ronaldo começa a crescer exatamente nesse processo. Exatamente nesse processo. E tem uma grande lamentação no pessoal do Real Madrid, é que o Kaká, pouco depois que ele chega, né, depois da primeira temporada, ele machuca gravemente. Inclusive, ele vai para a Copa de 2010 baleado, né? Depois se soube que o Kaká não tinha condições de jogar aquela Copa. Então, ali ficou meio que frustrado um pouco essa questão do Kaká com o Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Eu acho que poderia ter rendido mais, mas eu acho que a carreira do Kaká ali começou a decrescer, digamos assim, por conta dos problemas físicos que ele teve, que ele nunca mais... E ele foi bem na seleção, né? É bom a gente lembrar. Sim, mesmo sim. Mal fisicamente, mesmo com todos os problemas, o Kaká era o melhor jogador daquele time do Dunga. Não foi o melhor sim. brasileiro naquela Copa. Na Copa, até a lesão, o melhor, na minha opinião, era o Elano, que sim. surpreendentemente era o que estava desempenhando melhor. Mas o Kaká chega naquela Copa junto com o Robinho para serem os 2 melhores jogadores do Brasil da Copa. Sim. E o problema daquela seleção, né, abrindo parênteses rápido, é que você tinha o Kaká baleado, mas o problema é que você não tinha reserva, né? Acho que o grande problema do Dunga nessa Copa foi o elenco de apoio, né? O Brasil não tinha banco. Você olhava para o banco, era Josué, que também eram bons jogadores, não estou criticando aqui, mas em termos de Copa do Mundo, você tinha Josué, você tinha Grafite no banco, você tinha, nem lembro mais todos, mas... Nossa, ele levou Michel Bastos para a lateral esquerda, sendo que Michel Bastos pouco tinha jogado na lateral esquerda, ele era ponteiro direito no futebol francês. Aquela seleção ali tinha tudo até para ser campeã, porque era uma seleção até bem organizada pelo Dunga, apesar de eu não gostar muito dos times do Dunga. Só que é o problema de toda a seleção brasileira, que eu acho incrível. O Brasil tem um celeiro de... Já teve mais, mas tem um celeiro de grandes jogadores em várias posições em que você pode mudar o jogo. E aí o treinador acaba levando o perfil igual para as mesmas funções. Eu sempre dava o exemplo do Jardel. Até eu acho que o Jardel não tinha espaço, porque na época do Jardel, pega a seleção de 94, 98 e 2002, você tinha caras muito acima da média. Mas um cara com uma figura que nem o Jardel, que só fazia gol de cabeça e fazia muitos gols, era um cara que tinha que estar na seleção, sabe? Por exemplo, hoje. Porque se você está com dificuldade de ir com uma bola por baixo, na tabela, ou na construção de jogada, você tem uma figura que vai mudar completamente o seu estilo de jogo. Eu acho que esse é a grande coisa que a seleção não consegue fazer. E quando a gente começa a ter escassez de talentos, naquela proporção que a gente tinha até 2006, você precisa abusar mais dessas opções em termos táticos do que propriamente de esperando que o talento do Robinho e do Kaká possam decidir um jogo. Edu, você está muito quieto aí, como o pessoal da Webzone brinca, você está muito educado hoje. Entra no assunto aí, nisso que o Adriano está falando, de questão do Neymar ser coadjuvante do Messi, você acha que isso foi uma coisa muito mais que a mídia impulsionou, né, que o Neymar tem que ser o melhor do mundo, ou você acha que ele estava no papel dele ali de não criar confusão com o Messi? Você acha que isso atrapalhou o andamento da carreira dele? O que você pode falar para a gente aí? Ele não quis criar confusão com a mídia, né? Não foi nem com o Messi, porque se ele chega e fala assim, não, vou ser o melhor do mundo, e não consegue, eles iam voltar lá a fitinha, buscar o que ele falou, aí no dia da votação, olha, o Neymar mais uma vez frustra todos os planos do Brasil, como se o Neymar fosse político, né? Ele faz uma propaganda e daqui a pouco tem que cumprir. Não é. Assim, de uma maneira geral, eu entendi o seu raciocínio, Adriano. Eu só falei do lado pessoal. Mas se a gente for fazer uma análise dos
3 ou 5 jogadores principais do mundo hoje, para mim, o que tem a carreira indo pelo seu pensamento de uma maneira linear é o Cristiano Ronaldo, né? Porque ele nunca saiu do centro principal. Mesmo quando ele vai para a Juventus, o campeonato italiano não é aquilo, mas o Juventus tem um bom time. Mesmo quando ele está agora no United, que não faz uma boa campanha, mas é o United. Então, de uma maneira geral, eu vejo que o Cristiano tem uma carreira mais linear do que o próprio Messi e o próprio Neymar, principalmente porque o Cristiano conquista um título em que os dois, agora em que o Messi conquista, que é uma Copa América, o Neymar conquistou em 2019, né? Sim. Isso. Em 2019 ele não estava, né? Porque estava machucado, não foi? Então, assim, de uma maneira geral, eu vejo o Cristiano com uma carreira mais linear. Mas voltando para os dois, do protagonismo, no próprio no próprio Barcelona, perdão, ele a gente via mais o Messi do que o Neymar. Algumas partidas a gente viu o Neymar desenvolver o seu futebol, mas às vezes ficava um pouco apagado. E eu vejo que nessa estratégia dele foi mais para não dar para a mídia combustível para bombardear ele, caso ele não conseguisse ser o melhor do mundo. Claro, eu vejo ele que ele poderia ter tido uma carreira mais sólida, principalmente em campo. Só que depende muito de fora de campo também, né? Não sei como as pessoas que acompanham o Neymar fora dele. Mas, de uma maneira geral, eu vejo que ele não falou assim, eu vim para ser o melhor do mundo, porque depois eu poderia ser usado contra ele. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês erraram que nem eu errei, pelo menos no meu pensamento, achando que o Ganso seria mais jogador do que o Neymar? Pode começar, Edu. A bomba começa com você aí. Sim. Tu sempre sucinto. Olha, Adriano, assim, eu não acho que o Ganso seria maior do que o Neymar, assim, eu nunca achei o Ganso melhor jogador que o Neymar, eram estilos bem diferentes, né, eu acho que é até injusto fazer uma comparação pau a pau. A questão é que eu acho que o Ganso seria maior, acho que a essa altura o Ganso seria um jogador muito maior do que ele é, não por deficiência técnica, acho que o Ganso passou por 2 procedimentos, acho que muito complicados de joelho, acho que nos 2 joelhos, e pelo que todo mundo fala, quem é da área, acompanha, qualquer operação ou cirurgia de joelho que você faz, você não volta igual. O cara não consegue mais pôr um pé numa dividida da mesma forma como ele colocava antes. Então, eu acho que por essa questão foi frustrante o rumo que a carreira do Ganso levou. Mas não acho que ele era mais jogador que o Neymar, ou seria maior que o Neymar. Nessa altura, eu sempre achei que o Neymar seria maior, mas também não acho que foi absurdo essa opinião sua, que o Ganso, porque o Ganso prometia muito, né? Eu achava que o Ganso seria mais jogador que o Neymar. Né? No começo, o Ganso tem mais personalidade do que o próprio Neymar. E ele é mais velho também que o Neymar, tem isso também. Sim. Ele já tinha mais rodagem, né, do que o Neymar quando ele chega ali no Santos. Sim. Então, acho que também isso faz uma diferença. Porque eu comparo, se você olhar as trajetórias, tinha também no Santos Diego e Robinho, né? Quem seria o melhor jogador? Ali eu já via que o Robinho era mais jogador do que... Para mim era mais claro que o Robinho era mais jogador, porque ele era muito mais decisivo. Por mais que o Neymar fosse muito decisivo, acho que o Paulo Henrique Ganso conseguia dividir também sobre os protagonismos que nós estávamos falando, né? E como o futebol engana. Esses dias eu estava vendo um raciocínio, queria compartilhar com vocês, que, obviamente, os torcedores do Grêmio acompanham muito também do que a mídia do Rio Grande do Sul fala sobre o Grêmio. E aí citaram sobre o Carlos Gavião. Não sei se vocês recordam de um volante, jogou na seleção sub-17, né? Uma figura bem bacana. E aí se fala assim, pô, mas o Gavião não vingou para o futebol, apesar de ter jogado no Grêmio, ter sido campeão da Copa do Brasil, aquilo que ele vingou na seleção brasileira, porque ele estava em todas as convocações. E aí a leitura que um colunista lá no Rio Grande do Sul fez, quando ele citou Carlos Gavião, é o seguinte, é que a gente às vezes valoriza demais um determinado jogador e não vê quem é a parceria dele. E aí ele pode ter sido um bom jogador? Pode, mas às vezes ele não é tão grande quanto ele parecia, porque ele tinha uma parceria. O Gavião, ele faz toda a formação dele no Grêmio e de seleção brasileira de base com o Ronaldinho Gaúcho. No momento em que não tem mais o Ronaldinho Gaúcho ao lado dele, tanto de seleção ou no Grêmio, o Gavião tem uma carreira
modesta, e não que seja um mau jogador, mas é uma carreira modesta, ou seja, ele não acaba confirmando nisso com relação à seleção brasileira. Por que eu fiz toda essa leitura? Porque o Santos tinha algumas peças assim também. O André, centroavante, eu acho que é por onde que eu ia a leitura. O André, eu achava um dos grandes centroavantes e achava que ele seria um dos grandes nomes do futebol brasileiro na função, exatamente quando ele jogava com Neymar e Paulo Henrique Ganso. Achava que naquele time do Mano, provavelmente o André teria espaço para ser titular ou até mesmo uma das opções, junto com o Pato, para aquela seleção que o Mano Menezes começou a trabalhar, que foi a seleção de 14, depois com o Filipão. Só que o André, depois que saiu o Neymar e o Paulo Henrique Ganso, o que é a carreira do André? Ela não é uma carreira linear. Ele tem um bom momento depois no esporte, até. Tem, mas por tudo... E aí todo mundo começa a se preocupar com o André, porque o André vira André Balada. Cara, ele não ia para balada na época do Neymar? Ia. Mas aí ninguém mais lembra do futebol do... Então tem muito isso. Às vezes a gente se engana com alguns jogadores. Eu não estou falando que é o caso do Paulo Henrique Ganso, mas que às vezes a gente espera muito de um jogador, só que a gente esquece a parceria que o cidadão tem ao lado. E aí, novamente, eu venho a questão do Neymar. A parceria que ele tinha no Barcelona era muito de Maria. Mas tinha o Cavani, mas eram jogadores de frente. O time hoje do PSG é um bom time de várias peças. Mas quando chega o Neymar é praticamente uma estrela solitária para jogar naquela equipe. Na visão de vocês, se colocasse o Zidane para treinar o Paris Saint-Germain na próxima temporada, você acha que o Neymar poderia virar protagonista? Pode falar, Cara, Adriano. O Ancelotti não vingou com aquele time. Mas, o Ancelotti é um grande treinador. Você não acha que tem identificação, o Zidane com a França? Tentar mas fazer ele não tem algo identificação diferente? com o PSG. Não, mas... O Zidane é um cara que... Ele pode ser um grande treinador no PSG, pode, claro. Mas ele é um cara que... O fato dele ter sido um grande no Real Madrid o tornou um cara grande dentro do Real Madrid como treinador também. E ele conseguiu pensar em moldar uma equipe conforme ele quis. Ele escolhia os jogadores. Se tu pega o Real Madrid, agora nem tanto, mas pega o Real Madrid de 4, 5 anos atrás, cara, é meio improvável ganhar do Real Madrid. Ele tem mérito na montagem do Real Madrid? Claro que tem. Mas se ele vai para o PSG, ele pode escolher? Pode. Mas como é que ele vai sentir que o time vai ser grande ou não jogando contra o Lille? Jogando contra o Bordeaux? O Guingamp. No espanhol, ele tem ainda o tiratema para fazer com o Atlético de Madrid. Na França, ele só vai sentir o problema, e aí é o que a gente vê o PSG, quando ele vai encarar um time desses na Champions League. O Edu, respondendo a sua pergunta, essa questão do Zidane, assim, eu acho que, em primeiro lugar, o Neymar ser protagonista, eu acho que não tem que ser esse o foco. Eu vou ser protagonista em vez do Mbappé. Eu acho que o problema do PSG não é nem essa questão do Neymar e do Mbappé. O problema é que é um time desconfigurado, é um time muito desequilibrado. Você tem um grande ataque, mas você tem um meio-campo e uma defesa que não acompanha a qualidade do seu ataque. Então, eu não acho que essa questão do Neymar ser um protagonista ou não passe por um técnico. Eu acho que sim, eu acho que o Zidane, para mim, é mais técnico que o Pochettino. Eu acho que seria melhor para o PSG como um todo, mas para o Neymar especificamente, eu não sei se o problema é um treinador, né, um treinador específico, o que mais precisaria ser feito para o Neymar. Eu acho que o ajuste passa muito mais para o time. O PSG precisa de ajustes coletivos, eu acho, muito mais propriamente do que o Neymar. Eu acho que não tem que ter essa vaidade assim, do Neymar. O Neymar tem que receber a bola do Mbappé, que eu acho que o Mbappé nem vai estar mais, tudo indica que ele vai para o Real Madrid, do que o Mbappé tem que passar a bola para ele, ou ele passar a bola para o Mbappé. Acho que ele tem momentos que ele vai ter que passar a bola para o Mbappé fazer o gol. Eu acho que não tem que ser por aí a discussão. Eu acho que o problema do PSG é muito mais coletivo do que outra coisa. E se o PSG não ganha a Champions, como o Adriano já falou aí, ser campeão francês não vai contar nada em termos de colocar o Neymar como
como aspirante ao prêmio da Bola de Ouro. Não sei se eu entendi muito bem Mas perder a pergunta. Copa da França como o PSG perdeu vai dar problema. Exato. E como perdeu o francesão ano passado, perdeu para o Lille, né? Então, eu não sei se a resposta, se nós entendemos a sua pergunta aí, Edu, se satisfez aí, mas... Não, sim, eu entendo. E se o Neymar, então, na visão de vocês, ganhar a próxima Copa, ele pode ser credencial para ganhar o melhor do mundo. Depende do desempenho, né? Sim, mas se ele ganhar a Copa, como muita gente fala que o Romário ganhou a Copa, claro que eu não acho que ele vai ganhar sozinho. Você mas disse se ele dele ser o protagonista da seleção, Isso. decidir os jogos, aí Sim. tudo bem, mas aí tem outra questão. O Neymar né? não pode jogar pro DVD dele, né? Isso é Exato. comentam muito sobre o Ferreirinha no Grêmio, que existe um jogador de futebol e tem um cara que joga pro DVD dele. Se ele jogasse pro time, seria melhor. Então, se o Neymar não jogar pro DVD dele, a gente tem possibilidades, mas se ele quiser jogar pro DVD dele, aí ninguém ganha, né? E entra de novo Aí nos quem critérios ganha da vai ser Bola o de Ouro, DVD né? e os outros vão tudo ficar com raiva dele. Não, porque tudo bem, o cara às vezes joga a Copa do Mundo, é um torneio tiro curto, por mais que, lógico, tenha o seu peso muito maior do que os outros, lógico. É um torneio tiro curto, 7 jogos no máximo, para quem for até a final. Então, vai decidir a Bola de Ouro apenas pela Copa do Mundo, de repente o cara faz uma temporada ruim no clube dele e na Copa ele vai bem. Enfim, uma coisa interessante, que fugindo totalmente do assunto, que foi falado inclusive na transmissão, a temporada que o Modric faz atualmente é melhor do que a temporada que ele foi eleito o melhor do mundo, que ele foi bem na Copa, tudo mais, mas não foi uma temporada assim, nossa, Mas também de na bola Copa de ouro. você não teve ninguém melhor que... Na verdade, na Copa você não teve nenhum jogador para dizer assim, nossa, esse foi o melhor do mundo. Mas hoje ele tá jogando mais do que naquela época. Né? Até porque, por causa disso, e com a vitória do Real na Champions League, ele acabou se tornando o melhor do mundo por falta de opção, né? Na minha visão. O ponto positivo que eu acho da seleção hoje, eu sei que o assunto não é esse, mas a Copa do Mundo está chegando, é que, primeiro, eu acho que o Brasil não é favorito ao título. Essa pachecada dos brasileiros aí, dos nossos amigos, porque o Brasil chega na final, o Brasil ganha a Copa do Mundo. Eu não sei se chega na final. Não acho o time ruim, como muitos podem achar, mas acho que o Brasil vai ter trabalho para passar na fase de grupo, porque o grupo é difícil. E se for chegar à final, vai ter trabalho para chegar até a final também, porque tem bons adversários. Os meus favoritos são, principalmente a Inglaterra. Eu acho que a seleção inglesa era para ter vencido a Euro e perdeu para a Itália. E a seleção francesa são as minhas que acabam podendo se cruzar no meio do caminho antes de chegar numa final. Dito isso, o que eu acho que o Brasil e que o Tite conseguiu fazer bem com algumas Copas Américas e alguns momentos em que o Neymar estava lesionado ou suspenso, é criar um mecanismo de jogo em que o Brasil seja competitivo sem o Neymar. Porque em 2014, o time do Filipão não tinha mecanismo de jogo sem o Neymar. E aí a gente ia perder a Copa de qualquer forma. Acho que o Brasil foi muito longe com o time que tinha, mas dependia demais do Neymar. Tinha uma consistência de marcação boa, aquela seleção do Filipão, até o 7-1. E quando perde o Neymar, perde toda a estrutura emotiva. E emotiva não é por causa da choradeira do pessoal, eu digo de construção de time. E a seleção sentiu também o fato de jogar em casa, o peso de jogar em casa, tinha muitas, mas era bola no Neymar e o Neymar resolve. O time do Tite de 2000, da última Copa de 18, também tinha muito isso, era bola no Neymar que o Neymar resolve. E aí o Neymar não conseguia resolver, porque se você tem uma jogada só, você marca apenas aquele jogador. Eu acho que o Tite conseguiu, pelo menos nas eliminatórias, criar uma estratégia de jogo em que o Brasil possa ser competitivo. Não o suficiente para levar a Copa do Mundo, eu acho, mas pelo menos para fazer frente. Eu não sei se vocês concordam com isso. Concordo, e tem outro ponto para mim. O jogador brasileiro hoje, Adriano, André, o pessoal que está nos acompanhando, ele tem mais vontade de jogar pela seleção, algo que a gente não via em anos anteriores. Eu vi uma entrevista com um assessor do Richarlison, que ele fala que quando ele estava machucado, ele ficava bravo, porque ele queria estar lá. Estou falando que o Richarlison é um esplendoroso jogador,
Mas, assim, na minha avaliação, você querer jogar para a sua seleção, mesmo estando fora, é um ponto positivo. E isso o Tite está conseguindo fazer, Adriano, além do que você citou, sobre o mecanismo de não ter a dependência do Neymar e a gente ter outras maneiras. Eu só vejo que o Tite precisa ter um ponto, não sei se vocês vão concordar, de ter variações durante a partida, algo que eu não consegui ver ainda nessa seleção. Eu acho que essa questão do Brasil, né, principalmente pegando pela questão do Neymar, eu acho que vocês definiram bem. O Brasil não é mais uma Neymar dependência e eu vou na linha do Adriano, assim, eu evito os dois extremos. Eu não sou daquela pachecada que acho que o Brasil é favorito, porque é penta, é a camisa, não sei o que, é o favorito. Não acho que é o super favorito, mas também tá ali no bolo, né? Não é um, não é tão abaixo dos outros como muitos gostam também de colocar. Eu acho que o Tite, nessa reta final de eliminatórias, ele conseguiu mostrar um caminho. Eu acho que há outras alternativas de jogo. Você tem o Vinícius Júnior, você tem o Antony, você tem o próprio Paquetá, então você não precisa ficar dependendo exclusivamente do Neymar. O Neymar pode estar ali no bolo, eu acho que é o melhor jogador que nós temos, mas eu acho que não vai ser a bagunça que foi 14 e um pouco de 18 também. Eu acho que esse é o resumo da minha opinião nesse caso. Vocês só não citaram um cara que eu acho que ajuda nessa mudança de jogo, viu? É o Fabinho. O Fabinho ele vai ser reserva Também. do Casemiro, ok. Ele vai ser o reserva do Casemiro. Mas eu acho que o Fabinho ele proporciona, numa mudança de jogo, o que era para ser o Fernandinho na última Copa. Só que o Fernandinho, coitado, sofreu com duas falhas e ele não é tão bom de marcação quanto o Fabinho. E não era tão protegido quanto o Fabinho acaba sendo protegido com o sistema de marcação atual. Mas eu acho que um cara que pode ajudar na mudança de jogo, mesmo sendo um cabeça de área, é o Fabinho. Porque ele tem uma saída de bola mais qualificada, ele consegue fazer uma transição, às vezes, como um falso lateral direito, porque ele já jogou nessa função. Ele já foi um segundo volante quando ele surge no futebol brasileiro. Então, acredito que muitas vezes a mudança de jogo pode se dar não necessariamente com os homens da frente, mas com os homens de trás. Aí foi o Klopp que fixou o Fabinho esse primeiro volante, né? Ele no Mônaco ele jogava numa posição totalmente diferente, tanto é que no Liverpool ele não vira de cara esse Fabinho que nós vemos hoje. Ele teve um certo problema de adaptação no começo, que foi superado, mais ou menos parecido com o que o Thiago Alcântara está passando também no Liverpool, porque agora parece que ele está engrenando lá na Inglaterra. Ele chega do Mônaco que ele jogava quase como um ala, né? Como você mesmo falou, e o Klopp Eu lembro põe muito ele. do Fabinho, sabe quem é que me lembra muito do Fabinho jogando? Para a gente que é mais velho vai lembrar. O Emerson, que foi cortado da Copa de 2002. Sim, polivalente, Eu acho né? o mesmo jeitão de jogar, assim. Tá certo que o Emerson tinha uma perna menor que a outra, então ele meio que mancava. Mas em termos de qualidade, porque o Emerson ele surge como um meia armador no Grêmio, chegou a jogar como centroavante, por falta de opção, e ele se fixa no futebol italiano jogando como cabeça de área. E ele tem essa qualidade de saída de bola, o Emerson. E o Fabinho, em termos de características, me lembra muito o Emerson. Sim, bem parecido mesmo. Eu acho que é uma comparação bem justa. Pessoal, o último tema que eu vou lançar aqui, antes da gente caminhar para o final aqui, ainda na questão Rivaldo versus Neymar, que eu pergunto para vocês aqui. Vocês acham que pesa a favor do Neymar ou vocês acham que isso não é um fator a ser considerado? O Rivaldo rodou mais que o Neymar, né? O Neymar, se for pegar a carreira dele, é Santos, Barcelona, agora é PSG. O Rivaldo já teve uma rodagem ali, né? Santa Cruz, Mojimirim, uma passagem rápida pelo Corinthians, Palmeiras, La Coruña, Barcelona, Milan, Cruzeiro, aí depois Olympiacos, AEK, e aí ele joga lá no Bunyodkor, né, que acho que era em Angola, se eu não me engano, São Paulo, São Caetano, aí volta para encerrar a carreira no Mojimirim. Vocês acham que... Era Uzbek, não era? Acho que era o Uzbequistão, né? É, Cabos Corp é, que ele jogou. Não, o é. Bunyodkor. Acho que o Angola Acho foi que era esse no Cabos Uzbek. Corp. Foi no fim da carreira ali, né? Entre o São Paulo, ele teve no Uzbequistão, depois acho que em Angola, uma passagem rápida também. Vocês acham que é um fator a ser considerado, essa questão de rodagem do Rivaldo e uma maior
frequência nos clubes, no caso do Neymar, de passar mais tempo nos clubes, ou vocês acham que não é um fator a ser considerado? Vai, Edu. Pode ir. Vai, Edu. Uma questão assim do Rivaldo ter passado por vários clubes foi mais assim, quando ele tem uma estabilidade na carreira, ele estava no auge nos principais clubes, aí depois vai caindo, né? Neymar não. Neymar, eu acho que ele quis abrir mercado, entendeu? Para ele, não ficar naquele ponto. Ponto positivo para mim do Neymar é porque ele jogou ruim ou mal em 3 clubes importantes do nosso futebol mundial. O Rivaldo, ele passou, como você disse, para mercados alternativos, né, André? Isso bem Não lá sei no se faz finalzão, muita né? diferença não, viu, André? Eu, sinceramente, não sei se faz muita diferença não. Porque aí a gente volta no Zico. O Zico jogou em 3 clubes, né? O Zico. Flamengo, Kashima, e jogou na Itália, no Udinese, foi, né? Udinese. Cara, não tirou a grandeza do Zico. Ele foi muito maior, principalmente jogando no Japão e jogando no Flamengo, sem dúvida nenhuma. O Rivaldo, ele vai muito bem em quase todos esses clubes que você citou. Ele surge muito bem no carrossel do Mojimirim, o carrossel caipira do finado Vadão, que tinha o Leto, tinha o Valber. Aí ele vai para o Corinthians, não consegue se firmar no Corinthians, não por causa da qualidade dele, mas sim por uma questão contratual, que o Corinthians não consegue pagar, e ele também fica insatisfeito com algumas coisas. Vai para o Palmeiras, naquele time de trocentos gols, mas fica pouco tempo e já vai para o futebol europeu. Aí eu acho que o grande momento dele é o La Coruña e o Barcelona, e aí sim, no Barcelona ele vive o seu grande momento, e depois ele tem boas passagens. Não dá para dizer que ele foi grande jogador pelos outros times. No Milan foi bem, no Cruzeiro já não foi muito bem, no São Paulo estava ali só para cumprir número, e então o fato de ter passado por vários clubes eu acho que não transforma a carreira dele melhor ou pior, mas ele no momento do auge ele estava no lugar certo, que era o Barcelona. Perfeito. E eu acho que encerramos bem o assunto. E para terminar mesmo, o Adriano já logo no começo já foi bem claro aqui sobre, ele foi direto ao ponto, né? O Rivaldo para ele foi maior e melhor que o Neymar. Edu, se pudesse resumir tudo que você falou, quem que você optaria aí, Rivaldo ou Neymar? Rivaldo. Rivaldo? Também para não ficar em cima do muro, eu também optaria pelo Rivaldo, mas pessoal, a gente não é saudosista não, tá? É só uma opinião aqui, né? Até porque e o Rivaldo, Neymar é grande jogador. Não tira a qualidade do Neymar. Não, e Mas saudosismo, o Rivaldo eu só tenho uma visão tempo, né? de diferença dos dois, assim. Na minha avaliação, o Rivaldo, eu não lembro muito, não sei se o Adriano pode puxar um pouco para a memória. Não que eu tô te chamando. Mas beleza. Não, mas assim, eu sou quase contemporâneo com a sua idade. Mas eu não lembro a imprensa bater tanto no Rivaldo, Adriano, como é batido hoje no Neymar. Mas aí tem uma você... característica, viu, Adriano, para mim. Mas, épocas, né? Mas o seu comentário, lá no início, já responde o teu questionamento agora do fim. Ele não era um cara midiático. Não. Ele não era um cara, ele não chamava atenção. Não ele precisava tinha responder. Outros protagonistas. Fazia o Edu ali que assistir chamavam o programa mais de novo. atenção. Não, sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu falei o comentário, mas a gente tem que ver que hoje, por exemplo, se o Neymar não for bem, eu vou dar um exemplo, a seleção não joga bem, pode acontecer no jogo da Copa, como vocês falaram, a gente não é o favorito, está no bolo, mas ela pega uma Inglaterra, a Inglaterra é melhor, ganha o jogo. Às vezes a culpa vai cair muito mais no Neymar do que nos outros. É que a figura do Neymar, mas também tem um outro porém. A gente vive um mundo bem diferente do mundo de 2002, bem diferente. O Neymar é uma figura que está além do futebol. O futebol é mais um produto Neymar. Por mais que seja a matéria-prima, o seu produto final, mas é o Neymar do comercial, de shampoo, de desodorante, é o Neymar da marca esportiva, sabe? É o Neymar do Big Brother,
é o Neymar do programa de TikTok. auditório de domingo, é o Da Neymar do novela das TikTok. 8. Então, é uma figura que vai muito além do futebol. O Rivaldo nunca foi uma figura além do futebol. O Rivaldo ficou no futebol. Se a gente for pegar o contemporâneo do Rivaldo, midiático, foi o Ronaldo Fenômeno. E mesmo assim, era um tempo diferente desse tempo do Neymar, em que o midiático é muito mais intenso, o que você faz fora da sua finalidade é muito mais importante para o público que consome do que propriamente o futebol. As pessoas que consomem o produto Neymar, e é ruim a gente falar de uma pessoa como um produto, mas não tem como deixar de fora isso. As pessoas que consomem o produto Neymar consomem muito mais fora do futebol do que dentro do futebol. Quem consome o produto Neymar dentro do futebol é nós três aqui, quem está acompanhando o programa, quem gosta de futebol, que fala de futebol. Mas no todo e no aspecto de Copa do Mundo e de seleção brasileira, quem consome o produto Neymar não é o produto futebol. Nós estávamos em Brasil e Catar, Edu e eu, e o que foi a coletiva do Tite? Te lembra bem, Edu? Eu fiz uma pergunta de futebol, teve um ou outro que fez uma pergunta de futebol, mas a coletiva inteira do Tite e da comissão técnica foi do caso da Nájila, daquele caso que ele teria tido, teria abusado de uma mulher, ficou nisso. O que que isso demonstra, ou pelo menos me mostra ali? O produto Neymar está muito fora. Você tinha ali pessoas que estavam acompanhando ali que não eram, que estavam na coletiva de futebol, que não eram pessoas que fazem futebol. Você tinha pessoas de outros guetos, de outros grupos. Tinham pessoas que foram lá por causa do presidente Bolsonaro, que estava lá na situação, entende? Então, vai muito mais além a figura da Neymar. Edu, respondido? O Adriano te deu uma colher de chá aí, porque você tinha, ele respondeu a sua pergunta, né? Então, e a resposta estava no seu próprio comentário lá do começo. Então, você teria que assistir o programa de novo para saber a resposta. Ele te ajudou. Não, sim, não, eu entendi a colocação dele. É isso, gente. Estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Eu acho que conseguimos abordar bastante coisa sobre esse assunto. Eu sei que é assunto para muitos outros programas, eu sei que ele não para por aqui, mas eu acho que está de bom tamanho que nós produzimos por hoje. Agradecer ao Adriano e ao Edu. Se eles tiverem algum comentário final aí, podem ficar à vontade, que a gente já se despede do pessoal aí. Adriano, começando com você. Obrigado, viu? Se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Eu que agradeço. Eu estou ansioso para saber, por mais que seja meio óbvio, quais serão os jogadores que o Tite vai levar para a Copa do Mundo. Os 26, que é o que a CBF está trabalhando. Um abraço, obrigado pelo convite. Edu, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado, André. Agradecer ao Adriano e a todos aí que nos acompanharam. Uma excelente semana. Nos vemos na próxima sexta-feira. Até mais, André. Até mais, Edu. Abraço, Adriano. Obrigado a todos que nos acompanharam. Deixe o seu comentário aí, a sua opinião sobre o assunto, quem que você considera maior, Rivaldo ou Neymar. Mande a sua justificativa aí nos comentários ou no chat. Mas o Marcos foi melhor que o Cana, afinal. Acho que concordamos. Sim. Porque o Marcos não entregou o gol pro Ronaldo, né? Ele salvou na hora que estava 0-0. Feita a campanha do Edu aí pelo Marcos, também manda nos comentários aí se você concorda com ele. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.